Quem é sobrevivente provavelmente já passou por uma situação parecida. Pegou toda a minha comida, jogou fora. Deixou sem nada, achando que eu vou morrer por causa da migalha que ele tinha comprado, olha. Pegou a minha casa toda com a comida que tinha, jogou tudo fora. O cara até o chuveiro levou. O meu chuveiro queimou. Quando eu mudei pra essa casa eu não tinha chuveiro. E aí ele tinha comprado um chuveiro pra mim. Ele levou embora também. Disse que eu tinha que tomar banho de água fria com meu filho. Eu não tô dando de vítima não, eu só tô mostrando aqui o que um ser humano pode fazer com o outro. Acabei de ver esse vídeo aqui dessa moça indignada, né? Porque o homem, ele saiu de casa e jogou a comida fora, levou o chuveiro, coisas que você vai pensar assim, tão banais, né? Mas em 2017 e em 2022 passei pela mesma situação. Mas tá forte, tá realmente muito difícil aquilo que eu tô tendo que enfrentar, e a sensação é de desespero, revolta. Por sorte isso não foi roubado, a batedeira, né? Tô esperando isso também ser roubado, mas sem tirar minha identidade, meus dados, os domínios, todas as coisas. É uma sensação de impunidade. Só que a gente realmente, eu acho que eu tenho muito fé que não dá, assim, as pessoas acham que vivem num tempo onde pode se esconder tudo, mas eu acho que não. Vou aproveitar e mostrar a situação do estúdio atual, tá? Foi tirado tudo. Não sei se vocês lembram, a base da câmera, as câmeras não tem mais, nem a câmera de cima, computador, equipamentos. O único que eu fiquei foi um equipamento que ficava aqui. Até a placa também saiu. Entendeu? Foda. Olha só que absurdo. Anos atrás eu comprei uma câmera, tá? Com meu dinheiro. E ela não tá mais aqui. Câmerazinha, uma pequenininha que fica aqui em cima da mesa. Não tem mais. Ai, meu Deus, toda hora eu descubro uma coisa que não tem mais aqui, que foi tirado, sem o meu consentimento. Eu sou sobrevivente de um marido e uma mãe de uma genitora narcisista, com comportamentos narcísicos. Eu fui pioneira aqui na internet a expor a minha situação. Eu tenho vídeos que comprovam isso. E esse vídeo vai ser mais um pioneiro, porque não tem. Só quem sobreviveu e estudou esse tema vai perceber o padrão. Io con la mia faccia, io lo posso anche Sim, dire. com a faccia che ho divulgato. Per me non mi frega La un cazzo. credibilità che ho creato Però io. no, la credibilità Sì, uno ci nasce. não se nasce. Non ce l'hai. Senão você seria o número 1 no Brás, Não mano. ce l'hai. Senão você seria o cantor mais famoso do Brasil. Sim. Então, não crede que com essa credibilidade tu é preso No da Brás solo. é sempre uma credibilidade. Não, senão você ia ser o cantor mais famoso do Brasil. Valeu. Então não é assim, Sim. tá? Você comprou todo mundo. Agora a credibilidade que eu trouxe pra você com Samba que você nunca teve na sua vida. Não. A credibilidade, não. A credibilidade se constrói. E eu construí tudo durante tutto questo anno, tá? Non buttare via. Non buttare via. Vuoi usare. Bravo. Ti dirò. Sì, usa tua faccia, che io mi sono fidata. Faccia mia, non è tua. Ma la faccia, o curso não é feito só de faccia, capisce? O curso não é feito só de faccia, é stato costruito de um projeto, de um lavoro fatto in due, não com sua faccia. La sua faccia non è fatto tutto. E tu il problema? Che? Se vuoi tu. O problema é de tudo e due. Mano, é você que tá criando toda a situação. Va bene. Não sou eu, Não. tá? Você sabe, é como sair desse quarto. Então, eu tenho que estar aqui
esperando ver todo o seu circo. Você diz... Meu circo, a cara é minha, sou eu que vou dar aula. Mas não é só a sua cara, mano! Não é só a sua cara. Os alunos não compraram só a sua cara, tá entendendo? Os alunos compraram aula com Emanuel. Não! Com samba cooking! Nas folhas. Não, porque eles Mano, eles tiveram 100 aulas do projeto, Emanuel. Pergunta pra eles. Sim, você quer ver construído. a manga, você quer ver na receita? Eles querem ver receitas. Aponta, quem faz a receita? Daqui a 1 ano pode ser qualquer pessoa. Faça você. É aquilo que eu estou fazendo. Não, Lívia, essa masterclass. Mano, não posso, porque não é passado do EANE. E eu construí com essa fidelidade em do EANE. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre um padrão que muitas pessoas que passam pelo término, pelo descarte de um narcisista acabam vivenciando. E no meu caso, eu fiquei tão atordoada, sem entender, que o que eu conseguia fazer enquanto ele estava saqueando a casa que eu paguei e construí junto com ele, foi de proteger as minhas redes sociais. Mas não é por futilidade. Ali estava toda a planilha de alunos, os meus canais de YouTube, tudo, gente, porque o único patrimônio que eu consegui manter no saqueio foi o digital, porque ele era completamente leigo. Eu tenho áudios, vídeos dessa situação, e ele falava que no meu trabalho, né, que a gente tinha feito juntos, que os alunos não iriam me dar atenção porque ele era branco, porque ele era italiano. E eu atordoada, porque até então era a primeira vez que eu passava por uma situação de saqueio. E ele começava a brigar por facas, por talheres, por coisas extremamente medíocres. Ainda mais ele, que tinha acabado de herdar tudo do pai, até o prédio onde a gente morava. Então, não estamos falando apenas do fim da relação, mas do impacto emocional e prático de quando o narcisista não apenas sai de casa, mas também a esvazia, levando até os itens mais triviais, como utensílios baratos ou comida. O narcisismo é um transtorno de personalidade onde a pessoa tem uma visão muito auto-valorizada de si mesmo. É uma autoproteção. E não só isso, essa pessoa, ela se camufla, ela te conhece, vê que você é uma pessoa criativa, alegre, feliz, comunicativa, ele se torna esse personagem. Ele é um mutante. Ele se fantasia, ele se veste de uma pessoa que não existe. Levar coisas pequenas como talheres ou comida pode parecer insignificante, mas para o narcisista é um ato simbólico. Eu levo tudo porque posso. Eu deixo você sem nada para que sinta minha ausência de forma intensa. Isso me faz lembrar do saqueio que eu passei pela minha genitora. O meu genitor faleceu, foi encontrado abandonado aqui onde eu estou. Eu estava fora do Brasil. E ele nos abandonou quando eu ainda tinha apenas 6 anos de idade. E a minha genitora nunca cobrou a pensão, na lei mesmo, de fazer ele pagar, mas sempre me usava de meio para me afastar desse meu pai, né? E criar intrigas. Com o seu falecimento, ela começou uma série de triangulações de nível completamente absurdos. Eram 2 anos que eu tinha me livrado dessa mulher. Mas por conselho de pessoas que me procuravam, tipo, uma ignorância tão extrema de que era eu a errada, né? Porque mãe é mãe, eu tenho que me relacionar com essa pessoa, eu tenho que voltar a falar com essa pessoa, porque senão os meus filhos vão acontecer isso com meus filhos, é um karma, toda essa papagaiada. E eu fiz reflexão, já que eu perdi um genitor, né? Vou dar essa última chance a essa mulher. Pra quê? Saqueou, mentiu e me colocou em cativeiro. Eu peguei a minha passagem, meus planos era morar em São Paulo.
Mas ela insistiu e ofereceu uma casa vazia que ela tinha para eu morar. Não deu prazos e falou que eu poderia ficar lá enquanto eu estivesse reformando essa no qual estou agora. Tudo mentira, durou apenas 2 meses. E nesses 2 meses foi um inferno na terra. Eu acordava com ela batendo panelas na minha cara. Ela chegou a falar que ia ameaçar chamar a polícia porque eu não quis cozinhar o milho cozido na panela de pressão. Era um inferno constante. Então eu, como segurança, eu fui no contato zero, isso aprendi. Então eu troquei as fechaduras e não tinha mais contato com essa mulher. Por defesa minha, porque eu estava esperando uma hora de essa pessoa inventar que eu fiz alguma coisa contra ela, não é? E já que é uma idosa, isso poderia ser um grande problema. Então o que ela fez para me machucar? Vendeu a casa para o vizinho. Lembrando, ela vivia nessa casa há 30 anos, nunca vendeu. O meu irmão morou gratuitamente lá por 10 anos. E bastou 2 meses para ela pegar e vender para o vizinho, que sempre esteve lá. Vendeu a preço de banana. Eu cheguei a falar, me dá mais um tempo, eu compro. Eu tentei achar soluções, mas não adiantou. Essa pessoa queria me causar dor. Era essa a satisfação. Não tinha urgência de fazer isso. Mas eu aceitei. Eu poderia ficar lá dentro, bater perna, porque todo mundo sabia que eu era ali a filha da proprietária desse imóvel. Eu já estava dentro. E eles precisaram da minha assinatura para liberar. Mas eu pensei, sabe de uma coisa? Vai, desgraçada. Vai. Eu abri mão de um apartamento em Milão, pessoas. Eu morei há mais de 10 anos num apartamento. Um apartamento que eu reformei, eu paguei para reformar. Eu era casada com o dono. Alguma indenização eu tinha que ter, não? Mas não. Eu segui em frente. E virei nômade. E a única coisa que eu tirei desse divórcio foi essa câmera que eu tô falando agora. Morar na Europa não é barato, gente. Aluguel de uma cama é 600 euros. Então, eu só quis trazer esse exemplo para você porque você tem que prestar atenção quando isso acontece. Porque a pessoa não se contenta apenas de sair da sua vida. Ela quer saquear. Ela quer mostrar a ausência dela. Mas isso não é só com isso, não. Se você é um exemplo... Eu tinha uma seguidora muito ativa no meu canal. Ela comentava em todos os vídeos, ela agregava, né? As pessoas estavam começando a conhecer ela. Mas ela me ligou, né? E me ocupou tantas horas, né? Foi no total de umas 8 horas de ligações constantes. Que eu falei que eu não conseguia. Eu precisava dar atenção aos meus seguidores, aqueles que estão seguindo meus stories, que estão participando das minhas ações, que estão realmente mudando a minha vida. Então, como punição, essa pessoa sumiu. Não comenta, para mostrar a sua ausência, porque não soube aceitar um limite. Eu não a destratei. Eu só apenas pedi limite. Outra situação. Eu, quando cheguei aqui a situação estava bem ruim. Matagal, lixo, sabe? Em torno dessa casa era tudo muitos bichos, muitos ratos, muito abandono. E eu percebi que se eu começasse a arrumar essa casa e em volta de mim continuasse a mesma coisa, seria um problema. Então eu coloquei na minha mente que eu quero que todos sejam prósperos. Todos sejam prósperos. Mas não adiantou, pessoas. Eu doei o que eu tinha aqui na minha casa. O sofá, a outra caixa d'água, e pediram Pix, e era lençol, e era cafeteira, era produto de limpeza, era tudo. Porém, eu distraidamente fazendo stories, falei, vou seguir vocês no Instagram, acabou. Viram que eu tinha uma conta verificada. O ódio cresceu. E o macho,
Dias atrás veio aqui devolver o lixo, né? Porque tábuas velhas e um botijão de gás, em comparação a R$2.000, até mais, de doações que eu fiz. E ele inflou o peito e falou: eu ganho muito bem. Eu não preciso. E trouxe o lixo de volta. Eu falei: vai devolver as caixas d'água também? Então, pessoas, ele sentiu o ego dele, ele se sentiu no poder, porque... E é no nível de uma pobreza imensa aqui. Se ele realmente ganhasse tão bem, não ia viver no lixão, não é? Então, pessoas, não importa a classe social. Nesse vídeo, você vê que é uma casa humilde, um homem humilde. Então, se ele tiver que tirar um saco de farinha de você, ele vai tirar. E na rede social, a pessoa tiver que tirar alguma coisa de você, vai tirar. Esse momento vai chegar. No início, ela vai te dar tudo. Mas vai chegar uma hora que ela vai querer até quebrar aquilo que te deu. Imagine voltar para casa e perceber que até os copos foram levados. Para a vítima, isso não é apenas perda material. É uma mensagem clara de desprezo e de respeito. Esse ato atinge diretamente o emocional, porque reforça a sensação de vazio e abandono. E é normal que você pense: por que essa pessoa está levando isso? Ou levando coisas de valor, mas você está tão... Eu fiquei tão atordoada que eu não tive nem pensamento rápido de verificar o que estava dentro das bolsas. Só ficou geladeira, itens muito pesados que precisariam de um caminhão para tirar. Mas não teve acordo, não teve um diálogo, a pessoa não perguntou se podia levar tal item. Ele esvaziou tudo. E lembrando, se você é mucama de gringo, você não vai encontrar nenhum advogado italiano que te defenda, seja homem como mulher. Já deixo isso claro. Se o europeu está brigando com os turistas que vão para a Europa, imagina você que está ali, casada com um gringo e querendo ficar no imóvel, querendo os itens pessoais. Eles não entendem esse tipo de coisa, hein? Eles acham que você está roubando deles. Mesmo que o casamento seja de anos, mesmo que você participou do pagamento. Então vou finalizar esse vídeo com algumas dicas. Tenha nota de tudo. E eu tinha notas, hein? Das compras dos utensílios, das coisas de casa. Então, só que era tudo desorganizado. Mas você, quando está com alguém, você pode amar de paixão, mas por tutela, por os parentes, caso uma fatalidade aconteça com seu marido, tenha um histórico de pagamento. Se você foi na IKEA, se você foi numa loja, comprou um sofá, pegue a nota, guarde a nota, porque mesmo que ele tenha pagado, vocês compraram durante o casamento. Filme o máximo que puder. E desculpa, homem brasileiro é muito, muito, muito perigoso, hein, gente? O europeu também, mas o brasileiro... Ele tem mania de voltar para te dar facada. Ele tem mania de fazer coisas absurdas. Cuidado. Então, planeje com antecedências. As suas redes sociais, a sua senha do banco, pouco a pouco vai mudando. Se essa pessoa começar a ficar de picuinha pelo sofá, pelo copo, comece a se ligar. É o sinal de alerta. Busque apoio emocional, nem que seja de um desconhecido. Cuidado com psicólogas, amigas, mulheres do seu companheiro. Elas não vão te ajudar. Na época eu procurei ajuda de psicólogo. Eu procurei muita ajuda, gente, de amigas, de pessoas. Elas só ficavam em silêncio. Elas não falavam nada. Ficavam em silêncio. Eu acho que tinham até satisfação de me ver chorando pelo fracasso do relacionamento. Elas não me deram nenhuma palavra de fuga, de suporte, de como proceder. Nenhum. Foi uns 3 ou 4 psicólogos que eu passei. Mesmo completamente leiga, o psicólogo estava ouvindo o que estava acontecendo. Não fizeram nada. E se você passou por isso, saiba que você não está sozinha. Existem outras pessoas que, como eu, sobreviveram. Só que você e muitas pessoas têm vergonha de expor essa vulnerabilidade.
Ninguém quer mostrar para o mundo que fracassou no relacionamento. As pessoas estão preocupadas em saber quem saiu primeiro de casa. Para mim, gente, o relacionamento já tinha acabado. Só que eu não tinha como sair, eu estava fora do Brasil. Meus documentos retidos com ele, em uma casa com meus móveis, não tinha um celular. E quando ele saiu esvaziando a casa e colocando tudo na garagem da irmã. E ele reuniu toda a família, o cara do bar, o chinês do bar, inventaram histórias mirabolantes para que ele não assumisse nenhuma responsabilidade. O nome dele é Emanuele Cook. E eu voltei para o Brasil para que um dia, antes que eu desencarne, o mundo inteiro vai saber disso. E esse vídeo aqui futuramente vai estar legendado, com a esperança de que no futuro ele seja dublado com inteligência artificial em todas as línguas do mundo. Porque ele se escondeu para pegar outras vítimas. Mas eu estou aqui para expor ele. Quando eu publiquei o vídeo em 2017, ele tentou usar advogados para me silenciar. Não vai acontecer. Eu tenho provas e documentos do que ele fez. E um dia eu vou voltar na Itália e vou conseguir um advogado brasileiro, o que for, para reaver tudo o que ele me fez. Se esse vídeo ressoou com você, fique aqui nesse canal. Eu publico muito pouco porque não está monetizado, mas me siga no Insta Zaru Viventes. E pouco a pouco eu vou ampliar essa discussão sobre os narcisistas. E cuidado, final de ano, eles adoram destruir com o seu emocional. Se proteja. Assista o vídeo relacionado. Esse vídeo é muito importante. Fez mais de 100 mil visualizações. Não, 100 mil não, 200 mil, por aí. Na época que eu falei abertamente sobre isso. Assista, porque ali também eu tenho um tutorial de tudo aquilo que eu aprendi sobre esse tema.